Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto vídeo da série Perguntas e Respostas sobre o Câncer. Eu hoje tenho uma novidade para vocês, mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar a todos, principalmente aqueles que estão começando a nos seguir agora, que o procedimento para enviar suas perguntas é o seguinte: aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, vocês vão clicar nesse link e vão ser direcionados para uma página onde vão registrar seu nome e seu e-mail. Isso é muito importante para que a gente possa enviar para vocês a comunicação dizendo que o vídeo está no ar, tá bom? Depois de fazerem esse registro, vocês vão ser encaminhados para a página onde vocês vão colocar a sua pergunta para que ela chegue para nós. É muito importante que você não coloque as suas perguntas no Facebook ou no próprio YouTube, porque fica muito complicado para a gente buscar perguntas em vários locais. Elas precisam ser concentradas no nosso e-mail. E embora a gente gostaria de responder a todas as perguntas, porque chegam muitas por semana, infelizmente isso não é possível por uma questão de tempo mesmo. Então a gente limita as nossas perguntas de 3 a 6, dependendo da extensão de cada uma, tá? A previsão para hoje são 6 perguntas. E agora então eu vou para a novidade, tá? A partir de hoje, o Erion Benevenuti, que é meu parceiro no site Câncer Sem Mitos, vai estar conosco respondendo perguntas junto comigo. Nesse momento ele está fora do Brasil, então nós vamos conversar assim à distância, tá bom? E ele vai então daqui a pouco se apresentar, mas antes disso eu já vou colocar as 2 primeiras perguntas que ele vai responder, porque são 2 perguntas bastante próximas, tá bom? Então, a primeira pergunta é o seguinte: eu estou com câncer, é da Ireide essa pergunta, tá? Eu estou com câncer de mama e não sei o que tirar da minha alimentação. A segunda pergunta eu passo para o Erion assim que ele terminar de responder essa primeira, porque ela vem complementar, tá bom? Então, Erion, pode se apresentar e responder então essa primeira pergunta. Antes de mais nada, eu queria falar que eu estou muito feliz de poder estar aqui com a Cris, com você, né, Cris, ter essa oportunidade de conversar com esse público aí e passar um pouquinho da experiência que eu tenho ao longo desses 8 anos aí que eu estou me dedicando, tanto ao meu tratamento quanto ao estudo, né, e contato com profissionais. Então, estou muito feliz por isso. Vou falar, né, aquilo que eu sei que está dentro do meu conhecimento, tá? Então, a primeira pergunta é uma pergunta bem interessante, inclusive eu chamo a atenção para a elaboração da própria pergunta. Ela foi muito bem elaborada no momento em que a Ireide perguntou o que tirar, né? Porque eu acho que é uma coisa importante quando a gente fala de alimentação, do tratamento do câncer, que no meu entender, inclusive, o que tirar chega a ser mais importante do que o que colocar, né? Porque a gente muitas vezes vê propaganda de superalimento, alimento anti-câncer e tal, e as pessoas pensam que vão comer uma graviola, vão comer tomate, qualquer coisa assim, e vão curar o câncer, né? Então, na verdade, o meu médico, o Dr. Sidney, que muita gente que já me seguiu conhece, já ouviu falar dele, ele fala que não adianta nada você fazer uma alimentação, comer coisa anti-câncer, se você não tira aquilo que precisa ser tirado. Você continua consumindo alimentos que promovem o câncer. Bem, e aí então eu vou tentar responder a pergunta. Essa pergunta, ela é bem ampla, né? Por que ela é bem ampla? Porque, bem, a pessoa parte do pressuposto que a alimentação é importante, isso é muito bom. Agora, que alimentação, né? Então, na verdade, tratamentos nutricionais para o câncer existem vários, não são um nem dois, existem vários tratamentos. Alguns que chegam a ser até meio que antagônicos em alguns aspectos, tá? É claro que eu sigo um, né, e tenho mais confiança numa linha de tratamento, mas é importante que se diga isso, tá? Aí, então, eu vou começar a tentar falar daquilo que é comum a todos,
tá? Então, do que eu conheço, desde a dieta cetogênica, que é o que preconiza até o uso de carne, até a vegana mais radical, vamos dizer assim, a crudívora, né? Existem elementos em comum, tá? Então, eu primeiro vou falar desses elementos. Então, a primeira coisa é tirar todos os industrializados, porque industrializado tem produto químico e produto químico gera intoxicação. Então, a gente tem que se desintoxicar o corpo, né? Então, dentro dos industrializados, eu acho que vale a pena salientar os refrigerantes, né? E os embutidos, que são altamente cancerígenos. Então, tirar refrigerante embutido, tirando todos os industrializados, você já tira isso. Mas é importante saber que esses dois aí nunca, né? Esses dois aí são venenosíssimos, tá? Depois, isso é comum a todas as dietas, da cetogênica à vegana mais radical. Ou seja, comer alimentos que vêm da natureza, que vêm da terra, tá? Isso é fundamental. E aí, então, na sequência, um outro alimento que praticamente todos também são comuns em dizer é tirar o açúcar, né? O açúcar é um fermento para o câncer. Comer açúcar é alimentar o câncer diretamente. Principalmente, que eu estou falando aqui, açúcar não é só coisas doces. Então, aí tem uma questão com frutas, que tem dietas que preconizam o uso e outras que não preconizam. Eu uso fruta, tá? Mas eu estou falando de açúcar concentrado, de açúcar extraído, o açúcar que foi extraído. Então, inclusive, aí inclui até o açúcar mascavo, que muita gente acha que é legal e tal, porque o problema do açúcar é o alto índice glicêmico, tá? Então, tirar açúcar. Na sequência do açúcar, outra coisa que é comum a todas as dietas, tirar óleos, né? Os óleos são inflamatórios, tá? Aí tem uma pequena divergência com relação a azeite de oliva, né? Que algumas dizem que dá para usar o azeite quando for extra virgem, prensado a frio, e outras que não. Eu, por exemplo, no tratamento eu evito, né? Eu estou numa fase preventiva agora, porque eu já consegui reverter, já tive uma biópsia negativa, né? Mas eu ainda continuo evitando, de vez em quando eu uso o azeite. Agora, os outros óleos, nem pensar, né? Para quem está em tratamento de câncer, veja que eu estou falando isso, né? Outra coisa também, que é muito semelhante ao açúcar, são farinhas refinadas, né? Também ninguém diz para consumir farinha refinada, então também tirar a farinha refinada, tá? Outra coisa a maioria diz para pelo menos diminuir o sal. Então, se não tirar, algumas tirar totalmente, diminuir o sal, né? Então, do que eu me lembro do genérico, basicamente isso, porque agora eu vou entrar mais para os específicos. Então, existe aquela divergência entre dietas que preconizam o uso da carne e outras que não. Eu e a Cristina não temos opiniões exatamente iguais, mas a gente concorda em muita coisa. Uma coisa que a gente concorda é que o melhor caminho é a dieta vegana, né? Ou seja, tirar a carne. Por quê? Porque existe muito estudo, não são poucos, muitos estudos e estudos amplos. Recomendo para quem tiver oportunidade, quem souber ler inglês, porque infelizmente esse estudo não está em português, tem um livro, o China Study, é um estudo mais amplo já feito sobre nutrição, talvez que vai dificilmente ser superado. Envolveu a China inteira. Foi muito clara a correlação da carne com o câncer. Então, a gente preconiza o caminho da dieta vegana, tá? Quem seguir a dieta cetogênica não vai ser bem assim. Aí cabe uma parte. Então, achamos importante também, eu e a Cristina, que a pessoa tenha uma orientação profissional, que a pessoa siga um caminho. Porque uma coisa complicada é a pessoa começar e ela não tem uma boa orientação, não tem uma firmeza, não sabe por onde. Uma hora segue uma coisa, outra hora segue outra. Isso geralmente é mais prejudicial do que seguir um caminho específico. Então, seguindo o caminho da dieta vegana agora, todos os produtos animais, porque existe uma correlação muito clara, tanto no China Study, que é um estudo enorme, quanto muitos estudos particulares e levantamentos de casos que relacionam carne, produto animal, com o desenvolvimento do câncer. E talvez o pior produto animal não seja nem a carne, é o leite. Esse também eu esqueci de falar, esse pode-se dizer, inclusive, que é uma unanimidade, inclusive na cetogênica. O leite é excluído de todos os tratamentos, principalmente por causa derivados, né? Leite e derivados, isso. Isso, Cristina, é muito bom falar, porque às vezes a gente fala leite, né, e a pessoa acha que dá para comer queijo, dá para manteiga e tal. Não, é leite e derivados, por causa da quantidade de GF1, né,
a proteína, né, que eu esqueci, qual é a proteína do leite? Me deu branco agora. A caseína, gordura saturada, etc. Então, o leite tira de tudo, né? E na vegana você tira todo o produto animal, tá? Aí teria também, com relação à fruta, muitos preconizam de fruta, outros não. Mas o que também é mais ou menos generalizado, e aí vai da cetogênica até a vegana, é não tomar suco de fruta. Por quê? Porque o suco de fruta, ele causa hiperglicemia, e a hiperglicemia é estimulante, é inflamatória e estimula o câncer. Então, fruta, se for consumir, consuma a fruta in natura, orgânica, inteira, né? E não a fruta seca, inclusive, a fruta natural. Consuma a fruta natural. Aí tem frutas que são mais índice glicêmico maior ou menor, aí depende do caminho específico que você vai seguir, né? Então, o que eu me lembro é basicamente isso. Deixa eu ver e tem mais um elemento aí também que eu tenho estudado, que para quem usa a dieta vegana, por exemplo, o Dr. Sidney, não consome farinha. Durante o tratamento para reverter, o trigo, por exemplo, só é consumido na forma germinada. Então, evitar farinhas, não só a refinada, mas evitar todo tipo de farinha. O trigo, especialmente por causa de ser transgênico, muitas vezes, e ter muita pessoa que tem alergia, que ele provoca processos inflamatórios no corpo dessas pessoas. Então, basicamente isso. Então agora eu vou passar a segunda pergunta para o Erion, que é bem próxima a essa primeira, e basicamente já respondeu essa pergunta, mas vai dar uma complementada, né, Erion? Então, a pergunta é a seguinte: meu oncologista me mandou comer muita carne para me fortalecer após a químio. Perguntei se havia algum alimento que eu devia evitar. Ele disse que não, que eu podia comer qualquer coisa, inclusive sorvete. O que você acha disso? Essa pergunta é do Antônio Carlos. Erion, você quer responder? Exatamente. A pergunta tudo que eu disse já respondeu essa pergunta. Então, o que cabe aqui, eu acho que é uma observação que vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer. Eu fico revoltado, inclusive, quando discuto esse tipo de coisa, porque eu acho que isso é mais do que um descaso, assim, chega a ser um crime, né? Com todas as pesquisas que existem hoje, né? E vai procurar, quem está assistindo, vai pesquisar, tá? Vai ver o Challenge Study, vai na internet, vai pesquisar. Tem muita pesquisa correlacionando alimentos com câncer, e principalmente carne. Quer dizer, um médico dizer um negócio desse, e infelizmente em muitos hospitais, talvez na maioria dos hospitais, os médicos dão esse tipo de recomendação. Quer dizer, é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo, e é óbvio que a gente é totalmente contra isso. A pessoa tem que cuidar da alimentação. Você imaginar que a pessoa vai fazer um tratamento de câncer e não vai cuidar da alimentação, né, daquilo que é básico para o corpo, é um negócio completamente absurdo, né? Existem alguns hospitais que eu já escutei, caros, né, os hospitais tops, em que está sendo dada a orientação mais correta. Mas, infelizmente, é sempre assim, é sempre primeiro para quem tem mais dinheiro e depois para o povo em geral. Mas não siga essa orientação desse médico. Desculpe dizer isso, né? Eu quero Faça o tratamento que está sendo feito, não estamos falando contra o tratamento, porque o médico ele sabe muito bem como destruir o tumor normalmente, só que o problema não é só destruir o tumor, é manter a saúde. Se você destrói o tumor, destrói sua saúde junto, você se mata antes de curar o câncer. Eu queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte, pode parecer que eu e o Erion, a gente tem alguma coisa contra os médicos, mas absolutamente não é assim. Os médicos são nossos parceiros, existem muitos médicos excelentes, mas como em todas as profissões, existem os bons e os maus profissionais. Então, o que a gente vê são médicos desinformados, né? Que não fazem a sua lição de casa, que é buscar novas informações, sobre questões que já foram rebatidas, inclusive, né? E se atualizarem. Agora, existem sim os grandes médicos, que são aqueles que se informam, que estão por dentro da realidade, por dentro dos estudos científicos. Então, uma dica que a gente gostaria de deixar para vocês é que, ao procurarem um médico, questionem,
né? E verifiquem o nível de informação desse profissional. E se vocês perceberem que é um profissional que não está bem atualizado, procurem outro, tá? Para vocês serem mais bem servidos, tá bom? Com certeza, a gente não é contra médico de forma alguma, ao contrário, eu tenho contato com vários médicos, e tem médicos assim admiráveis, mas são médicos que foram além daquilo que aprenderam só na faculdade. Eles foram se informar, fazer cursos no exterior, né, e principalmente aprender a respeito de alimentação e hábitos de vida, que a maior parte, muitos médicos não dão bola para isso, e é por aí. Então tá, vamos para a nossa terceira pergunta então, que eu vou responder para vocês. Nós temos previstas 6 perguntas para responder nesse vídeo, não sei se vai dar tempo, porque nós temos uma limitação aqui de horário, mas vamos então para a terceira pergunta. Essa pergunta é da Noemi, ela diz o seguinte: eu estou com câncer de mama, estágio 2, eu trato sem químio, só com protocolo natural, orgânicos, sucos, nada de industrializados, mas estou abaixo do peso. Fiquei preocupada e comecei a comer carboidratos, como batatas, arroz, batata doce. Devo me preocupar com isso, já que carboidratos se transformam em açúcar? Então tá, Noemi, antes de tudo, vamos pensar um pouquinho sobre a questão do peso, tá? Nós estamos acostumadas com pessoas que estão acima do peso. A nossa sociedade está, em geral, acima do peso. Então, quando uma pessoa começa a perder peso num processo de tratamento do câncer, muitas vezes ela sente que ela está ficando fraca. E nem sempre isso é realidade, tá? Então, é preciso primeiro você verificar se de fato você está abaixo do peso ideal para a sua estatura, para a sua constituição física, ou se você simplesmente perdeu algum peso. Se você tiver só perdido algum peso e ainda estiver dentro do seu índice de massa corporal, então isso é até bom, tá? Porque a obesidade e a gordura estão associadas ao desenvolvimento do câncer. Então aí é bom. Agora, se de fato você já passou desse limiar e está abaixo, então sim, é importante a gente pensar em manter o peso ou recuperar o peso perdido. Aí você pergunta sobre a introdução de carboidratos e alimentos cozidos, né? Que quem me conhece sabe que eu defendo o máximo possível de crus, principalmente nos 3 primeiros meses de tratamento. Sim, você pode entrar com os carboidratos, desde que você faça uma diferenciação do tipo de carboidrato. Existem carboidratos bons e carboidratos ruins. Antes de eu falar sobre cada um deles, eu quero lembrar que existem vários protocolos naturais e alguns deles são radicalmente contra o uso de carboidratos, mesmo o que eu chamo de carboidratos bons. Existem aqueles que permitem. Então, um exemplo disso é o do Hipócrates, né, o protocolo do Instituto Hipócrates, que não aceita de maneira nenhuma a introdução de carboidratos por causa de eles se transformarem em açúcar dentro do corpo. E há também o da terapia Gerson, que utiliza sim os carboidratos. Então vamos fazer essa diferenciação entre bons e ruins. Carboidratos ruins são aqueles à base de farinha, como por exemplo pizza, pães, bolachas, tortas, tá? Macarrão. Esse carboidrato não deve entrar na sua dieta, porque ele não te traz nenhum nutriente. É só uma massa, pode até te engordar, mas não está te nutrindo. Os carboidratos bons são aqueles que vêm da terra, né? As batatas, batata doce, batata inglesa, batata mandioquinha, cenoura, beterraba. Todos eles sim têm uma quantidade de açúcar ou se transformam em açúcar dentro do corpo. No entanto,
eles vêm com um volume muito grande de nutrientes e o seu corpo precisa de uma overdose de nutrientes nesse momento, tá? Então é importante que você faça essa distinção. Você pode entrar também com arroz integral orgânico, feijão orgânico, quinoa, tá? Aveia, isso é bastante importante e ajuda bastante o mingau de aveia no café da manhã, tá? E então é isso, você pode usar sim, sem receio, só não exagere, essa é a minha dica, não exagere, tá? Sempre mantenha primeiro na sua refeição, no seu almoço ou no jantar, entra primeiro com os alimentos crus, abastece o máximo possível o seu corpo com esses alimentos e depois deixa lá um espaço no seu estômago para entrar com os carboidratos bons, tá bom? Então é isso. É o seguinte, eu me lembrei de um amigo que eu conheço aí, que ele tem um índice de massa corpórea menor do que 10. Nossa. A maioria que fosse no médico ia dizer que esse cara está doente. E o cara é super saudável, é lutador de jiu-jitsu, inclusive. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que está abaixo do peso e que ela tem que ganhar, né, e realmente às vezes ela está, mas para estar no peso não é gordura só que você tem que ter, principalmente músculo. O músculo é fundamental, inclusive, para poder se curar do câncer, para você poder queimar as calorias no ritmo que precisa queimar. Então, às vezes, as pessoas pensam muito em peso em termos de gordura, mas o peso principal, melhor, é o peso da massa muscular. Isso aí, é perfeito, Hélio. Então tá, vamos para a pergunta número 4, né? Essa pergunta é da Simone e ela vem já em retorno a uma pergunta que ela fez e que eu respondi no vídeo 3, tá? Quem quiser mais informação sobre essa questão pode ir lá no vídeo 3 e eu vou deixar o link aqui embaixo. Então a pergunta dela é a seguinte, ela é uma pergunta comprida e complexa, tá? Então ela diz: alguns pacientes de câncer passam a apresentar alterações metabólicas, como a síndrome de secreção inapropriada de ADH, com hiponatremia ou baixos níveis de sódio sanguíneos, caracterizando o quadro paraneoplásico que se agrava em poucos dias com risco de danos cerebrais irreversíveis. Inevitavelmente, o tratamento prioritário para paciente internado é soro e reposição de sódio em paralelo com comprimidos de cortisona. Eu vivi essa situação com minha mãe e concluo que a medicina tradicional desconhece que o paciente de câncer deve ser monitorado sem sódio e sem glicose. Pergunto, como conseguir o equilíbrio se as terapias são antagônicas? Então tá, essa pergunta da Simone tem a ver com a questão do sódio e potássio, né, que é uma característica da terapia Gerson e que eu respondi, expliquei o motivo de o sódio ser baixo na terapia Gerson e muito potássio, tá? Então, quem quiser mais informação, dá uma chegadinha lá, o link está aqui embaixo. Então, Simone, primeira coisa, a situação que você relatou, né, de deficiência de sódio, é uma situação específica, né? E como uma situação específica, precisa de ajustes no protocolo, né? Por isso é muito importante que a pessoa esteja acompanhada de um bom médico que compreenda bem os processos nutricionais, né? E que possa fazer esses ajustes, tá bom? Você mencionou também a questão do soro para o paciente hospitalizado e fala em como conseguir o equilíbrio, né? Fala que os tratamentos são antagônicos. Então, o que eu gostaria de comentar com você é os tratamentos convencionais e os tratamentos naturais são antagônicos, sim, porque os convencionais trabalham com a oxidação celular, enquanto os naturais trabalham com antioxidantes, tá?
Então, quando uma pessoa está no hospital, infelizmente não há muito o que fazer para mexer nisso. A pessoa fica bastante refém do esquema, né, do hospital. Eu já vi várias situações de parentes de pessoas hospitalizadas que entram meio em desespero de ver o tipo de alimentação e de tratamento que as pessoas recebem dentro do hospital e eles não têm muito o que fazer. Já vi pessoas levando alimentação escondida para dentro do hospital, algo que é proibido, né? Por causa desse desespero. Elas sabem que não podem comer certas coisas e veem essas coisas sendo dadas para os pacientes. Um exemplo muito claro é suco de caixinha, né, que vem no almoço para... Não estou dizendo que é em todo hospital, mas eu já vi, né? Então, produtos industrializados sendo servidos para uma pessoa que está lutando contra o câncer. Então, fica muito difícil fazer alguma coisa quando a pessoa está hospitalizada. E quando ela está fazendo quimioterapia ou radioterapia, a gente deixa para iniciar o protocolo completo depois de terminadas essas terapias, tá? Isso não significa que ela vai comer qualquer coisa nesse período, é bom falar isso, tá? O fato de não... O que eu tô falando é não entrar com o protocolo completo, mas uma alimentação que promova a melhoria do sistema imunológico, isso sim, mesmo durante o processo de químio e de rádio, é muito importante, até para ajudar a pessoa a lidar com os efeitos colaterais desses tratamentos, tá bom? Érion, você quer comentar alguma coisa? Eu acredito que você estava falando aí da terapia Gerson, né? Que tem protocolo modificado, né? A Gerson, ela tira todo o sódio, né? Aí um médico da terapia Gerson vai fazer os ajustes, né? Então, eu estou falando o seguinte, que quando você está fazendo químio, você não faz o protocolo completo. Assim, do que eu sei, por exemplo, o que trabalha o Dr. Sidney é que a alimentação, inclusive, ela deve ser usada uma alimentação adequada quando a pessoa está fazendo químio. Então, porque isso, inclusive, ajuda a evitar os efeitos colaterais. Não precisa fazer químio e comer todas as porcarias que os médicos mandam, né? Não é isso. Aí isso que eu estou falando. Existe a alimentação apropriada para acompanhar a quimioterapia, mas não é o protocolo completo, com enema, por exemplo, com todo aquele trabalho de desintoxicação, né? Porque senão um combate o outro. Sim, Cris, por isso que eu falei que você estava falando do protocolo Gerson especificamente, né? Se você for para outros tratamentos, eles são compatíveis com a quimioterapia, o Dr. Sidney é. Tá. E aí, eu queria colocar uma coisa que, com relação ao antagonismo, dizer que as terapias convencionais em si mesmas são antagônicas. Uma terapia que nem a quimioterapia, que ao mesmo tempo ataca o tumor e ataca a pessoa, que pode matar a pessoa, ela está trabalhando para os dois lados ao mesmo tempo. Por isso, inclusive, a importância da alimentação. Porque se você foca só na doença, você vai ser ambíguo. Você vai fazer uma coisa que destrói o seu corpo junto com a doença. E ninguém sabe direito quem é que vai morrer primeiro. Então, por isso que a alimentação é importante, porque ela visa a saúde. E aí você consegue superar a ambiguidade, que eu acho que é um pouco da pergunta também, esqueci o nome aí, Simone, né? Simone, a pergunta da Simone, como superar isso, né? O cuidado consigo mesmo, com o próprio corpo, com a alimentação, já é uma superação disso, que é a superação dos tratamentos convencionais que são bipolares, vamos dizer assim. Então é isso que eu queria colocar. Então, gente, eu havia dito que nós teríamos 6 perguntas para responder hoje, mas o nosso tempo já deu, tá? Então, infelizmente, eu vou deixar 2 perguntas que nós gostaríamos de responder ainda hoje, mas a gente vai ter que deixar para a semana que vem. Eu vou mencionar as pessoas para que elas saibam que suas perguntas serão respondidas na semana que vem, tá? Então, uma delas é a Bia, né, que pergunta sobre dores e inchaço no corpo pós-quimioterapia, tá? E
o Eduardo, né, que faz perguntas sobre a vida emocional, que é uma pergunta que eu quero muito responder. É que o nosso tempo agora realmente já estourou, tá? Então, Eduardo e Bia, as perguntas de vocês serão as primeiras a serem respondidas no próximo vídeo da próxima sexta-feira, tá bom? Continuem a mandar as perguntas pra gente, através daquele procedimento que eu falei no início, o link tá aqui embaixo, e subscrevam o nosso canal, tá bom? Não deixem de clicar no sininho para que cada vez que a gente subir um vídeo vocês sejam avisados, tá bom? Assim vocês podem assistir em primeira mão, rapidinho. E também se cadastrem no nosso site, é gratuito. O nosso site está sempre recebendo matérias novas, né? Muita informação, então é importante que vocês acompanhem, tá bom? O link tá aqui embaixo também do nosso site, é só chegar lá e se cadastrar e entrar para a nossa lista para receber as nossas atualizações. Por último, eu gostaria de lembrar a quem não pôde acompanhar o nosso Congresso Nacional Câncer Sem Mitos, né? Ele foi ao ar no ano passado já em 2 vezes, em 2 situações. Ele não será mais reprisado, tá? Mas ele ainda pode ser adquirido. Quem quiser conhecer os palestrantes e os temas das palestras, o link tá aqui embaixo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito. Agradeço também já em nome do Hélio. E continue com a gente, tá? Tchau! Falou. Tchau.